Ponto Político, em sua fonte diária de análise política clara e imparcial, descomplicamos os fatos para você entender o Brasil e o mundo. Inscreva-se e esteja sempre bem informado. Do PT, que é da sua grande liderança, o Lula, é um movimento sindical. Movimento sindical da década de 80, né? Aquele movimento sindical que começava a crescer aqui em São Paulo e o Lula se torna um grande líder. E o movimento sindical é de carteira assinada. Então, o que dava força para o sindicalismo era a carteira assinada. Vou te contar uma coisa que o Lula conta que ilustra bem isso. Na campanha de 89, saiu uma pesquisa e ele estava, acho que com 3%, e sai uma pesquisa que o Estadão publica, ele cai para 2,5%. Aí ele diz assim, pô, eu pensei que eu ia subir um pouquinho, porque onde eu chego o pessoal gosta de mim e tal. Nós estamos errando a campanha, não é possível. A gente está falando para muita gente e tem muito candidato falando para muita gente. A gente tem que acertar o discurso para quem nós vamos falar, para a gente poder ir para o segundo turno. Aí diz assim, nós vamos falar para os trabalhadores com carteira assinada, para aqueles que eu represento no movimento sindical. O que é que eu quero fazer? E aí começou a subir. Começou a subir. Ele vai para o segundo turno com quase 17%. Então, é essa o mundo mudou, né, Gleice? Não, eu sei que mudou. Não foi só o Brasil. Todas as relações de trabalho mudaram. A civilização industrial está tomando outra feição. Eu sei, mas é difícil você pegar um partido que está nessa vibe tanto tempo, né? E fazer uma mudança assim. E vamos lembrar que nós passamos esses últimos 8, 9 anos nos defendendo, né? E não pensando no que estava acontecendo na sociedade, porque nós estávamos sendo massacrados. Mas a Fundação Perseu Abramo produziu um documento em 2015 que já alertava para essa mudança de valores dos trabalhadores Não, já tinha um embrião de discussão, mas estou dizendo, não foi, infelizmente, o nosso foco prioritário, entendeu? Já tinha gente se movimentando no partido, tem bastante produção. Então, vou te fazer uma pergunta difícil. Como é que você explica que o mesmo trabalhador, chamado, digamos, de precarizado, vota no Lula e 2 anos depois vota no Pablo Marçal, o mesmo trabalhador? Então, primeiro assim, o voto do Lula é uma coisa que vem dessa questão do social, da ajuda social, de um país que nunca se preocupou com a pobreza, com os trabalhadores que ganhavam pouco, sempre foi paisagem. Primeiro a se preocupar foi Lula. Então há um reconhecimento disso. Mas as pessoas também querem prosperar. E o Pablo Marçal faz um discurso fácil muitas vezes. Ah, então tudo bem, você já conquistou o teu piso, tá aí, mas como é que você prospera? É você mesmo, vai em frente, não dependa do Estado. E vende para as pessoas que isso é possível, com entusiasmo, enfim. Então, as pessoas também estão precisando de esperança, esperançar. E eu acho que nesse processo, o pessoal votou na gente, elegeu o Lula, porque tinha também essa esperança, mas quer algo mais do que aquilo que é a base do direito, porque isso já está conquistado por ele. Quando ele não tinha esse direito, isso era uma coisa que movia ele. Mas como tem, ele quer algo mais. Então, quer crescer na vida, todo mundo quer. A gente tem que entender isso. Agora, nós não podemos ser Pablo Marçal, né? Mentir para as pessoas, dizer, vai, se puxa pelo cabelo que vai dar certo, que não vai dar certo. As pessoas não conseguem. Então, como é que você dá oportunidade para esse pessoal que não quer carteira assinada e a gente tem que respeitar? Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar, todo mundo vai ficar velho. Alguém vai ter que sustentar a velhice, porque você não vai trabalhar a vida inteira. Quando você chegar com seus 60 e poucos anos, 70, como é que você vai continuar trabalhando? Vamos ouvir agora a opinião do Zé Dirceu sobre o perfil do Lula 3. Mas eu queria dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, como montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado às vezes dentro do PT, porque realmente parte do PL, o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo, porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então, acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. O Brasil pode ter um acordo nacional, de certa forma, teve um acordo nacional com a eleição do Lula e com a constituição do governo e com o programa do governo. O programa do governo do Lula não é um programa de esquerda. Concorda? Não necessariamente nessa questão de ser de esquerda, porque o que é ser de esquerda numa situação como essa, né? Com o governo que nós temos. Eu acho que o programa que o Lula trouxe, sim, é valorizar o salário mínimo, é fazer a renda para quem precisa, é ter investimento, é ter desenvolvimentismo. Então, isso tudo está no programa.
que eu concordo com ele é que a gente teve que fazer composição para governar e trouxe a direita para dentro do governo. Isolou a extrema-direita. Então, bolsonarismo isolado. E trouxe uma parte da direita, porque a direita também não veio inteira. Você traz União Brasil, vem a metade da bancada. Você traz o PP, vem uma parte da bancada. E, obviamente, isso faz com que a gente medie as posições. Mas nós não deixamos de fazer programas importantes. Uma coisa importante, nós não deixamos mexer no piso da saúde, no piso da educação, no aumento real do salário mínimo. Então, assim, são coisas que foram importantes para a gente. Eu diria assim, é uma política social-democrata. Quando a gente fala dessa base que inclui a direita no governo, também na semana passada, na quinta-feira passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou uma frente ampla da direita que, além de PL, PP, PSD, Podemos, incluiu União Brasil e Republicanos, que são da base do governo. Isso. Serão? Mas esses aí continuarão sendo? Mas esses estão na base de muitos governos. União Brasil, porque a característica deles é ser governo, Bial. A gente tem que entender. Você pode até criticar, não gostar, mas a linha programática é essa. Não tem, assim, tem que ser um governo muito radical para eles estarem na oposição. O PL consegue estar na oposição, uma parte também não consegue. A parte mais Valdemar ali não. Por quê? Porque aí é essa luta bolsonarista, daí é a luta da extrema-direita, aí é algo ideológico. Mas esses partidos que a gente chama de centrão, a característica é exatamente essa. Mas no momento que eles se alinham com o Tarcísio, numa possível candidatura alternativa à do Bolsonaro. Mas veja, quando a gente montou a frente em 2022, a Frente Ampla, primeiro a gente começou com os partidos mais de esquerda, centro-esquerda, que estavam com a gente. Então, PSB, PT, PV, PCdoB, PSOL, tal. E aí nós fomos conversando, vamos lá conversar com o MDB. Aí o MDB disse assim, não, nós vamos ter a Simone de candidata. Só que uma parte do MDB disse, não, nós não queremos ir com a Simone, nós queremos ir com o Lula, o MDB do Nordeste e do Norte. E esse pessoal, os senadores, deputados, governador que tinha lá, veio com a gente desde o início, no primeiro turno. Depois, no segundo turno, a Simone veio e apoiou o Lula. Assim aconteceu com o PSD também. Uma parte do PSD veio conosco no primeiro turno. E a outra parte ficou mais neutra, nem com o Bolsonaro foi. Vamos lá, a gente tem essa indefinição no campo da direita, mas a definição no campo da esquerda parece já o Lula. Sim. No entanto, o Lula vai fazer 80 anos o ano que vem. Pepe Mujica, nosso querido Pepe Mujica, que morreu há pouquíssimo tempo, Adoro. Eu conversei com ele em 2017. Olha o que ele fala quando eu pergunto se ele se candidataria de novo à presidência. Cuando eres octogenario, la decadencia física es geométrica. Dentro de 4 años, Dios me libre. Quiero mucho a mi país, porque sabes una cosa, lo más peligroso es que si voy puedo ganar. Y el país merece tener esperanza y no jugar su vida en la maleta de un anciano. Pero la vida siempre es por venir. Hay que mirar hacia adelante. Então, será que o presidente Lula está levando isso em consideração? Não, no Uruguai, eles têm uma situação política diferente, né? Eles tinham candidatura, a Frente Ampla lá tinha opção. Eu quero te dizer que aqui na esquerda hoje, para fazer uma disputa para ganhar de um campo da extrema-direita, dessa direita, eu não vejo outra pessoa que não seja o Lula. Acho que ele está bem, obviamente, né? Concordo que quando você tem uma idade mais avançada, você tem é injusto até com ele ter que ir para essa... Não ter alternativa. Mas você concorda? Pois é. Não, você tem quadros políticos, né? Você não pode dizer assim, não tem ninguém. Tem, gente. Mas eu estou dizendo que tem a pegada popular, que tenha condições de fazer o embate e que tenha condições de ganhar. Porque eu acho que a gente tem que ter um compromisso com esse país, Bial. Nós não podemos deixar a extrema-direita voltar a governar. É um dever que a gente tem com o Brasil. Se esse pessoal voltar, vai ser um período sombrio e de muito tempo. É muito difícil os métodos que eles têm, o que eles fazem, queriam dar um golpe. Olha o que estão fazendo com intervenção americana aqui. O secretário de Estado falou do ministro Alexandre de Moraes, é um absurdo, eles intervirem. E eles apoiam isso. Então, assim, eu fico com medo se esse pessoal ganhar. Então, infelizmente,
O Lula terá que ser candidato novamente. É delicado para você dizer isso, mas que alternativas ao Lula você veria? O Haddad é o primeiro nome que todo mundo fala. Não, eu também. Ó, tem Haddad, tem o Camilo Santana, nós temos os governadores, que é gente que eu digo assim, tem experiência de gestão, conhece política, tem capacidade. Claro, precisa se tornar conhecido para fazer a disputa, mas tem capacidade. São quadros políticos relevantes, mas não são lideranças políticas ainda. Entendeu? E essa é uma eleição que a gente precisa de liderança política. Agora, o Lula está bem, mas ele também tem a consciência de, ó, se eu não estiver bem de saúde, não dá para eu ir. Mas ele está bem de saúde, ele está se cuidando. Então, é ele que nós vamos ter para disputar a eleição de 26. Você é casada com o líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias, também conhecido como Lindinho. Vocês conversam sobre alguma coisa que não seja política? E é difícil, viu? Não, conversamos sim. Mas a gente vive isso, né? É porque é interessante, você se relaciona com quem você convive, né? Jornalista se casa entre si e fica falando de jornalismo. Isso. Será que dentista Artista também é assim? Dentista fica médico. discutindo prótese lá Acho que fica assim. E no nosso caso ainda tem as disputas, tem as articulações, porque ele me ajuda muito o governo lá no Congresso, na Câmara, né? Ajuda muito a liderança do governo. Então tem problema, me liga, olha, vai dar problema aqui, vai estourar aqui, tem que fazer isso, vai. Então é impossível não conversar sobre isso. Ele declarou que vocês gostam de assistir a vídeos do André Lara Rezende, do economista. Sim. O que você acha mais importante nas ideias dele? Não, o que eu gosto do André é que ele tem uma crítica muito grande a uma política fiscalista, que é uma coisa que o mercado defende muito aqui, que a direita defende muito, o liberalismo, né? Não, o fiscal tem que estar equilibrado, o Estado é como a casa da gente. O Estado não é como a casa da gente. A gente não emite moeda, Bial. Você não faz moeda, você não faz dívida que vai criar, que vai te dar tributo. É diferente. O Estado emite moeda, o Estado tem condições de intervir na economia e tal. E ele estava com uma visão muito positiva do Brasil. Ele disse, o Brasil tem reservas internacionais, portanto, não é um país que vai sofrer ataque especulativo de jeito nenhum, são robustas as nossas reservas internacionais. O Brasil tem uma dívida equilibrada, hoje é 76% do PIB, e se não fosse esse aumento estrondoso dos juros que a gente está tendo, seria bem menor. Então, o que está crescendo a dívida é o PIB. E o Brasil tem uma conta, por exemplo, se for pegar pessoal em relação ao PIB da União, é muito estável, não tem crescimento. E mesmo o custeio. O que é que no fiscal tem impacto grande? O aumento real do salário mínimo por conta do pagamento dos aposentados. Tudo indexado. É. Mas você acha justo, Bial, a pessoa ficar com o salário mínimo congelado? Esses dias eu ouvi quem foi o presidente do banco, o Armínio Fraga. Armínio. Não, uma solução seria congelar por 5 anos o salário mínimo. Por que ele não congela o dele? Ele deve gastar um salário mínimo pagando uma garrafa de vinho para um jantar. Mas a coisa fica descontrolada, Gleisi. Eu sei, mas aí eu coloco em cima dos pobres. O Estado brasileiro tem capacidade para pagar isso. Porque você falou, o Estado sim emite moeda, mas é um problema quando o Estado sai emitindo moeda para resolver aquelas coisas. Quando eu digo emite moeda, é o seguinte, ele faz dívida, entendeu? Então ele bota título. E isso gera também arrecadação. Então você tem um processo, você não tem uma conta descontrolada do Estado brasileiro. Então você pode fazer isso, você pode administrar um déficit ou uma conta zerada de maneira mais tranquila, não cortando tudo. Não é justo, até porque a gente cresce também. Nós crescemos em 2023 3,4%. Que todo mundo dizia que ia crescer 0,8%, não sei se você lembra. Aí crescemos 3,2% em 2024. Todo mundo dizia que a gente ia crescer menos. Agora todo mundo estava dizendo que a gente não chegava a 2%, já a estimativa é de 2,4%. Quando você cresce, você tem uma relação com o seu PIB grande, em relação às despesas caem, a receita aumenta. Então, assim, não é estático. São fatos inegáveis. Você acaba de descrever um cenário econômico positivo. Positivo. No entanto, está sendo contrariada a máxima lá de trás, do James Carville. É a economia, estúpido, que decide as eleições. Apesar do bom desempenho econômico do governo Lula III, a percepção do governo, da popularidade está em baixa. Tem um mal-estar, né? Tem um mal-estar. Como é que você explica isso? Então, não sei. Eu acho que, primeiro, essa questão da disputa da extrema-direita, que faz uma
uma oposição muito dura, muito firme, e eu acho que a gente não está conseguindo, em termos de governo e de base, ser ofensivos também. A gente foi mais nos primeiros governos, eu acho que falta isso, é uma autocrítica, inclusive fazer mais a disputa política. Você tem que fazer a gestão do Estado, mas você tem que dizer para o povo por que você está fazendo o que está fazendo. Mas a comunicação, vocês estão perdendo a briga. A comunicação a gente perdeu muito. Eu acho que a gente está tentando recuperar. A questão de redes é um problema ainda. Ganhamos a eleição, mesmo com a rede deles, que era fortíssima, complicada. A gente conseguiu ganhar. Mas, de fato, a gente tem que melhorar nessa disputa. Bom, diante de uma política com a sua trajetória, de uma mulher que fez essa trajetória política, eu tenho que falar de Janja, da primeira-dama, que de vez em quando o noticiário acaba chegando nela. Está na hora dela ter um cargo oficial no governo, ministro? Guarda a resposta para depois do intervalo. A gente volta em instantes. É bom. Bem-vindos de volta à nossa conversa com a ministra das Relações Institucionais do Governo, Gleisi Hoffmann. Ministra, você e Janja chegaram a Itaipu na mesma época, acho que em torno de 2002. Conforme ela mesma disse, não há protocolo que a faça calar. Então não seria, como eu deixei a pergunta no ar antes do intervalo, a hora de dar um cargo oficial para ela? Porque primeira-dama é um cargo etéreo, não tem atribuição. É até meio anacrônico. Então, mas assim, para as outras primeiras-damas, as anteriores, tinha um cargo honorífico que não ganha nada, mas tinha um programa. Ah, a Michele acho que era das crianças, eu nem me lembro. Isso que não fazia nada, porque eu também não me lembro. E ela não quis um cargo, uma função específica. Ela disse assim, eu quero ajudar na política de mulheres, quero ajudar na política de animais, quero ajudar nessa questão da cultura. Ou seja, ela queria ajudar e atuar em várias áreas. Então, ela preferiu não ter. Agora, a gente formalizou a atuação dela através de um parecer da Advocacia Geral da União, né, dizendo que as atividades e as ações dela têm que ir para a lei de acesso à informação, tudo tem que ser prestado contas, declarados, a agenda publicada. Então, agora ela está com uma ação bem formalizada. O presidente Lula está sempre apoiando as iniciativas dela, quando a criticaram muito pela manifestação no jantar lá na China com Xi Jinping, e ele veio a público. Mas, de vez em quando, o presidente também solta umas batatadas, como dizer assim, não, nomeei a Gleisi porque ela é uma mulher bonita, é bom para articulações políticas. O que é? Um problema da geração dos homens dele? Eu acho que ali, sinceramente, ele quis usar outra palavra, entendeu? E usou essa, porque ele falou de uma forma tão mulher cândida. Bonita? Do que mulher. Ele quis dizer uma outra palavra? Linda? Uma mulher forte. Não, era outro adjetivo que eu acho que ele queria. Não, é verdade, ele de vez em quando escorrega. Mesmo a Janja agora deu uma entrevista e disse, eu não passo pano não, eu falo para ele que ele está errado. Mas deixa eu te dizer, para mim o que vale muito no presidente são os gestos dele e o compromisso que ele tem. Porque, Bial, ele foi o primeiro presidente que fez uma sucessora mulher. E fez porque ele apoiou e incentivou. Ele me apoiou e me incentivou a eu ser a primeira mulher a dirigir o PT. Ele foi o presidente que mais nomeou ministras de Estado, que mais nomeou juízas para cargos em tribunais. Inclusive as duas mulheres que estão no Tribunal Militar, hoje foram nomeadas pelo Lula. Então, o compromisso dele, né, com a emancipação das mulheres, com o incentivo, é um compromisso grande. Eu olho muito isso. Claro que de vez em quando acontece isso. Aí tem a ver também com a cultura, com a história, com a idade, mas eu acho que ele tem um esforço muito... Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.